Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá a todos, eu sou Cris Deluca e eu gostaria de dar as boas-vindas em nome da Rádio WLC. Nós aqui da World Last Chance procuramos dar o nosso melhor para trazer a você, querido ouvinte, os últimos acontecimentos e novos fatos que envolvem as profecias e os eventos que as circundam, bem como uma nova luz em sua interpretação. Nós cobrimos vários aspectos de uma vida cristã de sucesso e de vitórias, como também irradiando luz sobre as inverdades amplamente aceitas. E é claro, nosso foco principal é o magnífico presente da salvação pela fé, alcançada somente por meio de Cristo. E se juntando a mim aqui está o Will Santos. Ele sempre traz percepções espirituais profundas para qualquer discussão que eu pessoalmente aprecio e sei que nossos ouvintes também as apreciam. E o programa de hoje, o dom da obediência. Obrigado, Chris. É um privilégio estar aqui e compartilhar a verdade com outras pessoas. Uma coisa que nossos ouvintes perceberão em um piscar de olhos é que na WLC preferimos usar o nome pessoal do Criador em vez dos títulos genéricos de Deus ou Senhor. Seu nome é Yahweh ou Yah. Yahweh vem do verbo hebraico do ser ou do existir, que é raiar. É usado no primeiro capítulo de Gênesis em todo o relato da criação. Haja luz e houve luz. Haja parte seca e a parte seca passou a existir. O haja e o houve é a força do raiar. Portanto, a própria palavra que foi proferida quando o Criador trouxe o mundo à existência também forma a base de seu nome. É realmente muito maravilhoso. Sim, é. Além de inspirar a nossa fé, quando associamos esse verbo do ser ou do existir com alguma necessidade que buscamos ver suprida, torna-se uma promessa poderosa que podemos reivindicar. É por isso que, acredito eu, as Escrituras falam repetidamente sobre a necessidade de invocarmos o nome de Yahweh. Nossas versões modernas dizem, invoque o nome do Senhor. Mas o que o hebraico original realmente diz é, invoque o nome de Yahweh. É um verdadeiro privilégio saber e ser capaz de usar o nome pessoal do Pai pelo fato de que se torna uma promessa que está disponível a todos nós. E isso é incrivelmente inspirador. O nome do Salvador também inspira a nossa fé. O nome pessoal de Cristo é Yahushua, ou como é comumente conhecido, Yahshua, e significa Yahweh salva, ou a salvação de Yahweh. Por isso, em tudo, o Pai procurou inspirar em nós a fé e confiança em seu amor. El e Elohim são títulos hebraicos que se referem a Yahweh em todo o Antigo Testamento. Então, algumas vezes você poderá ouvi-los nas passagens do Antigo Testamento. Eles aparecem em nossas traduções modernas como Deus. Então, Will, o que você tem para nós hoje? Eu gostaria de falar sobre o mal-entendido que tem passado despercebido por todos. Você já ouviu falar na península de Yucatán? Claro que já. Ela se projeta e divide o Golfo do México na região que compreende o Caribe. Correto. Bem, a história diz que quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou lá no século XVI, ele indagou a população indígena local. Como vocês chamam esse lugar? A resposta foi Yucatán. Bem, eu não sei o que essa palavra significa, mas algumas pessoas afirmam que a palavra Yucatán não era realmente uma palavra, mas uma frase que significava "Eu não estou entendendo o que você está dizendo". Você está falando sério? Bem, alguns etimologistas dizem que, na verdade, a palavra Yucatán vem de uma palavra local que significa massacre. Tipo, saia de nossa terra ou vamos matar a todos! Algo do gênero. De qualquer forma, o que foi dito pelos moradores não foi o que foi entendido pelos invasores. Há também um
versículo da Bíblia que foi mal interpretado da mesma forma. Na verdade, se você compilasse uma lista de versículos bíblicos que foram mal interpretados, esse ficaria entre os 10 primeiros. E qual é esse verso? É o de João 14, verso 15. Você poderia, por favor, lê-lo para nós? Claro que posso. Dê-me apenas um momento para que eu localize. Já está aqui. Diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O quê? Esse verso é mal compreendido? Sim, é isso. Mas como isso é possível? É devido ao peso que colocamos nele. Pense comigo, qual é a sua reação instintiva quando Iá te dá uma ordem? Bem, eu penso que quando ele me dá uma ordem, ele espera que eu o obedeça. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Sim, você está certo. Isso é o que os filhos de Israel disseram. Esse é o meu tipo de reação instintiva também. Iá dá uma ordem e você o obedece. E isso funcionou bem para os filhos de Israel? Na verdade, não muito bem. Então, por que achamos que podemos obedecer a Iá pelas nossas próprias forças? Se não funcionou para os filhos de Israel, também não funcionará para nós. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre a obediência. É preciso obedecer? E se for, como devemos proceder para que isso ocorra? Eu penso que devemos obedecer quando ele nos pede. Adão e Eva fracassaram ao serem expulsos do Éden por um motivo: desobediência. Essa ideia de que podemos ser salvos enquanto estamos em rebelião ativa contra a própria lei, cuja violação levou à queda, é completamente inconsistente. E isso é tolice. Para confirmar essa ideia, deixe eu procurar aqui uma passagem muito reveladora. Em 1 João 3,4, João diz, abre aspas, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Fecha aspas. Bem, se o pecado é a transgressão da lei, e a Bíblia diz que é, então se quisermos ser salvos, precisamos guardar a lei. Então, não estou vendo um mal-entendido aqui. Para mim parece muito claro. O mal-entendido ocupa seu lugar nesse processo pela forma que obedecemos. Todos nós sabemos que a salvação é um presente, certo? Claro que sim. Todos nós sabemos disso. Essas são as boas novas do Evangelho, fundamento sobre o qual toda a religião cristã é construída. Mas o que a maioria de nós não percebe é que a obediência em si também é um presente. O que você quer dizer com isso? A obediência que vem do nosso próprio esforço, ou seja, quando suamos a camisa para alcançar os méritos pelos nossos próprios esforços, isso nada mais é do que salvação pelas obras. Como tal, é inaceitável diante de Iá. Entendi o que você quis dizer. Isso é verdade. Só a obediência que vem do coração é relevante. E isso é um problema, porque nossos corações são enganosos. E então, como podemos reconciliar essa dicotomia? Nós deixamos que as Escrituras falem por si só. E você sabia que Martinho Lutero, o grande reformador protestante, era totalmente contra o livro de Tiago? Sim, eu ouvi algo nesse sentido. No entanto, já faz algum tempo. Bem, Lutero, como todos os protestantes sabem, foi usado por Iá para restaurar no cristianismo a doutrina da justiça pela fé, ou justificação pela fé. Naquela época, a Igreja Católica ensinava que você poderia cometer qualquer pecado que quisesse e ainda assim seria perdoado apenas comprando uma indulgência. Sim. Você se lembra da história de um cidadão lá na Alemanha? Ele comprou uma indulgência para ser perdoado por cometer um roubo. Aí, ele roubou todo o dinheiro de Johann Tetzel, o frade encarregado de vender as indulgências naquele país. Você não obtém perdão apenas adicionando mais dinheiro aos cofres papais, muito menos por meio da obediência. Lutero compreendeu o propósito da justificação pela fé. O que ele não entendeu foi o fato de que a obediência em si também é um dom da fé. Como resultado, ele odiava o livro de Tiago. Na verdade, eu tenho aqui comigo uma citação dele que eu gostaria que você lesse. Leia para nós só o que eu sublinhei aqui neste artigo, Chris. Diz, abre aspas, portanto, a epístola de São Tiago é realmente uma epístola similar à palha, comparada com essas outras, pois não tem nada da natureza do Evangelho. Fecha aspas. Uau, ele chutou o balde com essa declaração.
Bem, realmente é uma pena, porque o livro de Tiago ocupa um lugar muito importante no cânone sagrado. Na verdade, é o livro de Tiago que nos dá uma explicação clara da inter-relação entre fé e obras. Verdade? Como assim? Vamos começar do início. Qual é a crença central da mensagem do Evangelho? Abra em Efésios 2 e leia os versículos 4 a 10 para nós, por favor. Ok, Efésios 2, 4 a 10. Vou começar a leitura. Mas Iá, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Yahushua. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Iá. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Yahushua para boas obras, as quais Iá de antemão preparou para que andássemos nelas. Novamente, a salvação é um presente sem nenhum custo. O humilde crente acessa esse dom pela fé, mas ainda é um dom gratuito. Mas Satanás corrompeu até mesmo esta incrível verdade. Como todos sabemos, não há absolutamente nada que alguém possa fazer para alcançar a salvação. Então, o diabo trouxe o que o falecido grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata. E Tiago nos dá a solução entre esses dois campos opostos. E como, Will, você definiria a graça barata? Vamos deixar que Bonhoeffer a defina, uma vez que foi ele quem criou esse termo. Tenho aqui uma cópia de seu livro intitulado O Custo do Discipulado. Pegue, Chris, essas cópias aqui e leia o que está marcado com uma seta vermelha. O que ele disse? A graça barata é a pregação do pecado sem exigir arrependimento. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Cristo. Na graça barata, a ênfase é colocada nos benefícios do cristianismo e nas bênçãos que acompanham a salvação, sem qualquer reconhecimento dos custos que envolvem esse processo. Os custos que envolvem esse processo? Sim, é isso mesmo. Mas isso me soa como legalismo. Não soa. Você se lembra da parábola de Cristo sobre o comerciante que comprou a pérola de grande preço? Como ele a obteve? Ele foi e vendeu tudo o que tinha. Foi exatamente o que aconteceu. Isso exigia que ele estivesse disposto a desistir de tudo para obter a pérola de grande valor, que na parábola era um símbolo da salvação. O que Bonhoeffer estava dizendo é que são aqueles que se concentram nas bênçãos da salvação, enquanto ignoram ou negam o custo da salvação, que consciente ou inconscientemente abraçam a graça barata. Eles são aqueles que acusam seus companheiros cristãos de legalismo sempre que alguém argumenta a favor da natureza no tocante ao guardar a lei de Iá. Porque se a lei de Iá ainda é válida, ela deve ser obedecida. Então, eles dizem que isso é legalismo. Correto. Eu disse antes que o Evangelho de Tiago, e é um evangelho também, ocupa um lugar muito importante nas Sagradas Escrituras porque é o único livro da Bíblia onde encontramos uma explicação que resolve a aparente contradição entre a salvação ser um presente sem custo da graça que o Pai nos oferece com o fato de que a lei de Iá ainda é válida. Depois que você percebe isso, torna-se um estudo muito gostoso e esclarecedor. Agora, o que é verdadeiramente irônico é que Lutero entendeu que a fé era necessária para que qualquer boa obra fosse aceita por Iá. Você poderia ler esta citação, por favor? É de seu tratado sobre as boas obras. Diz, abre aspas, encontramos muitos que oram, jejuam, definem como farão as suas doações, fazem isto ou aquilo, levam uma boa vida diante dos homens, e ainda, se você os perguntar se eles têm certeza de que o que fazem agrada a Deus, eles dirão, não. Eles não sabem ou não têm certeza. E há alguns homens muito eruditos que os enganam e dizem que não é necessário ter certeza disso. E, no entanto, por outro lado, esses mesmos homens nada mais fazem
a não ser ensinar sobre as boas obras. Agora, todas essas obras são feitas sem considerar a fé e, portanto, elas não são nada e são totalmente mortas. Sendo assim, como suas consciências estão voltadas para Deus e no que eles creem, também o são as obras que geram frutos dentro desse contexto. Agora, eles não têm fé e um espírito voltado para Deus, e, portanto, as obras carecem de compreensão, e toda a sua vida e bondade são de nenhuma valia. Consequentemente, quando eu exalto a fé e rejeito essas obras feitas sem a presença de fé, eles me acusam de rejeitar as boas obras, quando, na verdade, estou com todas as minhas forças a ensinar as verdadeiras boas obras da fé. Você entendeu, Chris, a ideia em um sentido geral? Lutero usou o termo boas obras, mas outro nome para isso seria obediência. Sem fé e sem um coração purificado, suas boas obras e sua obediência não têm nenhum valor. E essa é a ideia central do livro de Tiago. Sim, entendi. Temos que fazer uma pausa rápida, mas quando voltarmos, vamos mergulhar no que Tiago tem a nos dizer. É ensinado para a maioria dos cristãos de hoje que a lei de Yahua foi pregada na cruz. Por sua vez, isso torna-se uma justificativa para quebrar o quarto mandamento, deixar de observar as celebrações de Yahua, comer carnes impuras, observar feriados pagãos e toda uma série de outras práticas que são condenadas pelas Escrituras. Certamente que algo foi pregado na cruz, mas não foi a lei divina. Todos os governos deste mundo são guiados pela força da lei, em virtude de suas administrações estarem ligadas constitucionalmente a um Estado de Direito. Eles devem proceder desta forma, pois, ao contrário, seus limites se tornariam um caos. Por que o governo do céu deveria ser diferente? Para compreender claramente o que foi e o que não foi pregado na cruz, visite nosso site www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Role para baixo e procure pelo episódio intitulado O que foi realmente pregado na cruz. Aprenda as verdades, isso pode te surpreender, mas é maravilhoso. E além do mais, essa verdade é coerente com o restante das Escrituras. Mais uma vez, procure pelo episódio intitulado O que foi realmente pregado na cruz. Você também poderá ouvi-lo no YouTube. Vamos falar há alguns minutos, Chris, sobre fé e obras. Lutero reconheceu o lugar que as boas obras ocupam, mas em sua limitada perspectiva, ele via as obras ou obediência como opostos à fé. A fé versus obras? Sim, a fé versus obras. E eu gostaria de falar sobre fé e obras. Quando as pessoas discutem sobre a fé versus obras... Como Lutero fez. E como ainda fazemos hoje. E há uma questão fundamental que tendemos a esquecer, que é: tudo o que é necessário para a salvação, tudo o que precisamos fazer, tudo o que precisamos ser e tudo o que precisávamos ter feito para alcançar a nossa salvação é nos dado como um presente. E isso inclui o dom da fé. Eu gosto muito dessa visão de mundo. Não falamos sobre o dom da fé com muita frequência, mas também é um dom. Eu sei que há muito tempo atrás, e eu não sei como, eu tinha essa ideia de que a fé era algo que somente as pessoas justas e dignas alcançavam. E o que mudou sua perspectiva? O que mudou a minha perspectiva foi Romanos 12, versículo 3. Deixa-me voltar lá muito que rapidamente. Diz, abre aspas, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Iá repartiu a cada um. Fecha aspas. Essa última linha é crucial e a concedeu a cada homem uma medida de fé. E não temos nenhuma desculpa de não termos fé, uma vez que todos nós fomos galardoados com alguma medida. E a medida da fé que recebemos deve ser nutrida. Precisamos fazer um esforço consciente para nutrir o que nos foi dado para que cresça, mas ainda é um presente. E essa medida de fé é suficiente para que compreendamos as promessas de Iá que nos garantem a salvação. Então você está certo, Chris. Não há desculpa para que ninguém alegue falta de fé.
Todos nós fomos agraciados com uma fé suficiente para pelo menos acreditar que receberemos mais se pedirmos por ela. Agora, então, chegamos ao verdadeiro cerne da questão, e que, como dissemos antes, a obediência em si é um dom. Acho que a maioria dos cristãos não entende isso. Não estamos acostumados a ver a obediência como um dom. A obediência é algo que devemos seguir à risca. Parece errado dizer que a obediência é uma dádiva. Pode soar errado, mas é a verdade, e Tiago sabia disso. Vamos voltar para Tiago 1. Ele abre sua epístola com uma suave advertência. Você poderia ler os versículos 16 a 18, por favor, Chris? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quantos dons são concedidos a nós advindos do Pai? Toda boa dádiva e todo dom perfeito. E isso inclui obediência. Assim como o perdão é uma dádiva, assim como a justificação é uma dádiva, assim como a fé é uma dádiva, também o é a obediência. Agora vamos falar sobre as obras que fluem desse dom da fé. Hoje, dentro do cristianismo, existe uma dicotomia. Muitos dos cristãos mais mundanos frequentemente parecem ser os mais cheios de alegria que vem do Senhor. Eles não julgam outros e são gentis, possuindo uma vida que transborda de uma alegria que flui de dentro para fora. Ao mesmo tempo, muitos dos cristãos mais legalistas são, na verdade, os mais sinceramente devotos, mesmo quando trabalham sob um imenso peso de culpa. É verdade, e eles ainda, mesmo assim, amam a Yah e desejam fazer o que é certo, embora estejam sobremaneira sobrecarregados comparados com os seus irmãos e irmãs em Cristo, que são considerados mundanos. Isso é bastante estranho. Na verdade, não. Veja, ambos têm alguma verdade e Satanás se certificou de que ambos tivessem algum erro. Os cristãos mundanos, cheios de alegria, abraçaram a verdade da justiça somente pela fé. É por isso que eles são cheios de alegria. No entanto, ao mesmo tempo, eles caem rapidamente na armadilha de rejeitar a obediência como nada mais do que legalismo. E ainda temos os cristãos conservadores. Eles estão trabalhando sob este fardo incrivelmente pesado, pensando que seu estado de graça contínuo depende de sua obediência à lei divina. E eles estão certos em acreditar na perpetuidade da lei divina. O que Malaquias diz no capítulo 3, verso 6? Porque eu, Yahweh, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A lei de Yahweh ainda é válida. Se Adão e Eva falharam ao desobedecê-la, você não vai adentrar no reino de Yah, que terá seu lugar aqui, nesta terra, continuando a fazer exatamente o que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Isso é verdade. O problema é que o fardo contra o qual essas pessoas reconhecidamente muito sinceras lutam é que, tendo elas aceitado o presente da salvação, elas sentem que elas agora devem cooperar com Yah, resistindo às tentações de Satanás por meio de suas próprias forças. E a única coisa que os dois grupos têm em comum é que eles não entendem que a obediência também é um dom. Exatamente. E Tiago entendeu isso. Você ainda está lá em Tiago 1? Se sim, leia os versículos 21 a 25, por favor. Vamos ver o que ele diz. Ok. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Observe que é a palavra em voz implantada que permite que os receptores sejam praticantes da palavra. Essa é uma coisa muito complexa, e isso é o que Lutero não entendeu. É apenas quando recebemos o dom da fé, juntamente com o dom da própria justiça de Yahweh implantado em nossos corações. Porque isso também é um dom. Certo, e só então poderemos render a verdadeira obediência que seja aceitável a Yah. E Yahushua também foi claro no entendimento deste ponto. Ele sabia que as boas obras, os atos de retidão, a obediência ou qualquer coisa que quisermos chamar, tudo isso só seria aceitável para Yah quando fluísse naturalmente de um coração lapidado. Eu consigo ter uma ideia de como isso funciona, porque uma vez que seu coração foi lapidado de uma forma sobrenatural, automaticamente a lei de Yah está inscrita nele. Em um sábado, Yahushua e os discípulos passaram por alguns campos que se cultivavam alguns grãos. Os discípulos estavam com fome e, ao passarem, colheram alguns deles, os esfregando entre as mãos para que a palha fosse eliminada, e os comeram. Esse ato era perfeitamente aceitável na cultura da época e não era considerado como roubo. Os fariseus, porém, começaram a discutir entre eles, alegando que os discípulos comiam esses grãos sem lavar as mãos. Como sempre, promovendo intrigas. E Yahushua usou essa ocasião como uma oportunidade para explicar aos fariseus do porquê somente as obras que são advindas por meio da fé são aceitáveis a Yah. Vamos ler sua explicação em Mateus 12, versos 33 a 35. Diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como se podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Yahushua não estava ensinando-lhes a esforçar-se a fim de que eles produzissem o máximo de boas obras que lhes fosse possível. Em vez disso, ele estava apelando para que permitissem que o Pai purificasse seus corações. Então, as obras que eles estavam tentando fazer por meio de seus próprios esforços fluiriam de uma forma simples e natural. A obediência seria o resultado de ter um coração transformado e, em si, um dom do poder criador e divino. Eu gostaria de deixar esse ponto muito claro, de que não guardamos a lei para que sejamos salvos. Em vez disso, uma vez que fomos salvos e uma vez que aceitamos esse dom, a obediência é uma resposta natural do coração que ama incondicionalmente. Amamos intensamente porque fomos perdoados de uma forma incomensurável. É isso aí, Will. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, se amamos a Yah, a nossa obediência virá naturalmente. Será o fruto ou a evidência do nosso amor que nasce da compreensão do quanto somos amados pelo tanto de perdão que recebemos dele. O que você está dizendo, Will, é que a obediência vem por meio da fé, e a fé não é produzida depois que você passa a obedecer. Correto. Na verdade, é impossível obedecer sem primeiro ser dotado de fé. Tiago explica isso em seu 2º capítulo, nos versículos 14 a 26. Eu sei que esta é uma passagem bastante longa, mas é o próprio cerne dessa verdade. Continue a leitura, por favor. Diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Iahua, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Iá. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O dom da obediência é o presente que se obtém como resultado de um coração transformado. Nós não precisamos negar a perpetuidade da lei de Iá, uma vez que temos medo de não podermos observá-la em seus mínimos detalhes. A verdade é que não conseguiremos fazer isso. Nem eu, nem você, querido ouvinte. Não pelas nossas próprias forças. A obediência é uma luta constante, como também é um fardo quando tentamos fazer isso por meio das nossas próprias forças. Mas Yahweh não espera isso de ninguém. Ele está oferecendo a cada um de nós a dádiva de um coração novo e renovado e com sua lei inscrita dentro dele. Em Ezequiel 36, 26 a 27, Iá diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Paulo escreveu dentro dessa mesma linha. Em Filipenses 2, versículo 13, ele disse, abre aspas, porque Yahweh é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fecha aspas. Isso é um dom concedido a nós como também um ato de poder criativo e divino. Yahweh faz isso sem nenhuma ajuda nossa, e então nossa resposta, que é a obediência, será aceitável diante dele. E isso era o que Davi estava falando no Salmo 40. O versículo 8 diz: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Yahweh meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Como você disse, nosso Criador também é nosso Recriador. Nossa parte é aceitar o dom da fé e o dom da obediência seguirá seu rumo. Dessa forma, a obediência não será mais um fardo, mas o fluxo natural de seu novo coração. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Vivemos em tempos de grande regozijo, pois o céu está derramando mais e mais verdades. No entanto, muitas vezes, uma infinidade de informações podem nos deixar confusos. Um amigo pode dizer uma coisa e, em contrapartida, outro pode ter uma posição totalmente contrária. Um artigo online pode parecer verdadeiro, mas um pastor ou uma autoridade respeitada o denunciará como um erro. Como uma pessoa pode ter a certeza do que é verdade? As Escrituras têm a resposta. Visite nosso site em www.wordlastchance.com/português e assista ao vídeo Princípios de uma Luz Verdadeira. Mais uma vez, procure por Princípios de uma Luz Verdadeira no www.wordlastchance.com/português. Você também pode acessar e assistir Princípios de uma Luz Verdadeira no YouTube. Vamos começar então com a pergunta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias. Vem de Merpati, em Medan, na ilha de Sumatra. Sumatra? Esse é um lugar que eu realmente gostaria de visitar algum dia. Você sabia, Chris, que Sumatra é o lar da maior flor do mundo? É uma cor carmesim gigantesca, tem 1 metro de largura e pesa 7 quilos. Sim, eu já ouvi falar sobre ela. Dizem que ela cheira a carne podre. Me parece uma planta muito estranha. E qual foi a pergunta enviada por Merpati? Ela escreve: Caros amigos da WLC, estou realmente lutando com uma situação particular.
Alguém recentemente me traiu e estou realmente lutando, não apenas com a sensação de traição, mas também com a raiva pela pessoa que me fez isso. Eu não quero que isso me consuma, mas está ocorrendo isso aos poucos. Eu sei que tenho que perdoá-los, mas, honestamente, não sei como. E não sei o que fazer com essa raiva avassaladora que sinto pela pessoa que tanto me injustiçou. A Bíblia tem alguma promessa ou orientação para tal situação? Realmente, a raiva nos consome. Em primeiro lugar, eu queria te dizer o seguinte: muitos cristãos na sua situação, Merpati, acrescentam um fardo de culpa ao fardo opressor que já carregam, sentindo-se culpados por estarem furiosos. A raiva, por si só, não é necessariamente um pecado. Ok, agora você bagunçou a minha cabeça, Will, pois eu sempre pensei que a raiva fosse um pecado. Não é possível dar outra face se você estiver com raiva. Muitos cristãos fazem essa suposição, mas, repito, a raiva por si só não é necessariamente um pecado. As Escrituras falam sobre a ira de Yahweh. Bem, se a ira fosse um pecado, Yahweh não a sentiria, não é mesmo? Então, eu não entendo mais nada. A raiva é uma resposta normal e saudável contra uma injustiça. É o coração clamando para que um erro seja corrigido. A questão é, o que fazemos com essa raiva? E isso, acredito, é o ponto crucial da luta de Merpati. Há uma promessa nas Escrituras que é dada apenas para tais circunstâncias. Abra Romanos 12, Chris, e leia o versículo 19. Esta é uma promessa a ser reivindicada quando você for injustiçado, e é o que nos permite ir além de uma traição ou erro e não deixar a raiva nos consumir. Tudo bem, diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz Yahweh. Quando confiamos em Yahweh para que Ele faça justiça em qualquer situação, permitiremos que a raiva siga seu curso e se afaste de nós. Esse é um passo importante para perdoar a pessoa que nos injustiçou. O perdão não é uma emoção, mas sim uma escolha. Você poderia, Will, repetir isso novamente? O perdão não é uma emoção, mas sim uma escolha. E uma vez que confiamos em Yahweh para que Ele faça a justiça que a Ele prouver, nós poderemos fazer essa escolha, independentemente de quão magoados ou enraivecidos ainda estivermos. Mas isso não significa que você possa necessariamente se reconciliar com a pessoa que o injustiçou. Eu não sei as circunstâncias da traição de Merpati ou do que ela está falando, mas este é um princípio a ser lembrado. Reconciliação e perdão são duas coisas totalmente diferentes. Perdão é o que você faz seguindo o exemplo de Yahweh, que nos perdoou por nossos pecados. Entretanto, a reconciliação é possível quando a outra pessoa se arrepende do erro cometido. Esse é um bom ponto. Em última análise, apenas os pecadores que se arrependeram alcançarão a vida eterna. Já aqueles que continuam em rebelião, não. É isso. Mas acabar com os maus tratos, com o abuso ou a traição, ou qualquer que seja o problema, é um pré-requisito para a reconciliação, mas não precisa ser para o perdão. O perdão é uma escolha, e é uma escolha que é mais fácil de fazer quando percebemos que podemos confiar em Yahweh para que Ele realize a justiça de acordo com o seu bem-querer. Eu gostaria de compartilhar com nossos ouvintes o que está escrito em Jeremias 9:24. Quando você for injustiçado e não tiver como obter justiça, esta é outra promessa a ser lembrada. Diz, abre aspas, assim diz Yahweh, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Yahweh e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Yahweh. Essa é uma promessa que realmente nos conforta. Isso significou muito para mim. Este texto está dizendo que Yahweh se deleita com a justiça. Se você for injustiçado, você pode confiar nele que ele fará a justiça que melhor lhe prouver. Creio que era isso. A próxima pergunta é de Sue e Chad McDowell.
de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Ah, sim, Atlanta, onde é ilegal amarrar uma girafa a um poste telefônico. O quê? De onde você tira essas coisas? Bem, em primeiro lugar, a pergunta que caberia seria: o que levou um governo a aprovar uma lei como essa? Certo. Essa é uma coisa de doido. Bom, vamos lá. Para a segunda pergunta de hoje, Sue e Chad escrevem: um tempo atrás, nós vimos seu vídeo sobre as origens pagãs do Natal. Depois de fazer mais alguns estudos sobre o assunto, nós nos convencemos de que não deveríamos mais celebrar o Natal. O problema são nossas famílias. O Natal sempre foi o período do ano em que nos reunimos e passamos o tempo com a família e revemos quem amamos. Essa é uma situação bastante delicada. Sem dúvidas, especialmente ao lidar com familiares que não comungam convicções semelhantes. Seria muito fácil gerar um grande desconforto. Você quer testemunhar, mas não quer ofender ninguém. Como você se equilibra nessa corda bamba? Em qualquer situação como essa, a melhor maneira de descobrir qual caminho seguir, o qual passam por armadilhas e picuinhas dos relacionamentos interpessoais emocionalmente carregados, o melhor seria agir pelos princípios que temos à nossa disposição. Abra para nós, Chris, lá em Mateus 10. Aqui, Cristo nos dá um princípio muito amplo que pode ser aplicado em muitas situações diferentes. Você já achou? Se sim, leia para nós o versículo 16, por favor. Ok. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Yahushua conhecia tudo sobre relacionamentos familiares e suas farpas. Seus próprios meio-irmãos não aceitaram como Messias até depois de sua morte. Em Mateus 10, ele está dizendo: vocês vão ser colocados em situações difíceis, até mesmo em situações de perigo. A solução dada é ser sábio como uma serpente e simples como uma pomba. É um bom princípio a seguir. Mas como fazemos isso? De uma forma prática, a qual envolve a situação de Sue e Chad. Como proceder? Como eles podem ser sábios como as serpentes, embora ainda sejam simples como as pombas? Ao evitar o pecado, a polêmica do Natal pode esperar um pouco, e amar a família é um bom princípio, uma vez que Yahweh é o Deus do tempo. O mês de dezembro do calendário gregoriano ainda está sob o controle de Yah, e a vida existe e o tempo continua por causa de sua onipotência e poder. Então, ter uma reunião familiar não é automaticamente um pecado, só porque este período é o que mais encaixa na programação familiar de todos os envolvidos. Eu fico pensando que tipo de problema seria todos irem para a casa dos avós e vivenciar o momento em família. Mas e se eles se presenteassem um ao outro? Isso tudo faz parte da celebração do Natal. O contexto é tudo. Damos presentes em outras épocas do ano e não é um problema. Se a troca de presentes estiver flagrantemente ligada à parte das comemorações do Natal, um simples aviso com antecedência deve ser o suficiente. Simplesmente diga: não estamos comemorando o Natal este ano, então não se sinta na obrigação de nos dar presentes, mas ainda estamos ansiosos em passar um tempo com a família. Então, se eles te indagarem, você pode partilhar de uma forma particular suas convicções. O melhor testemunho é sempre aquele que é vivido em vez daqueles que nos dispusemos a pregar. É exatamente isso. Agora, se você estiver indo para a casa de um parente, você normalmente levaria um presente de cortesia, eu penso que você ainda poderia fazê-lo. Isso não tem nada a ver com o Natal, mas sim está relacionado com as boas maneiras. Novamente, existem maneiras de ser gentil e cortês e manter seus padrões sem magoar seus entes queridos que podem não ter tido a chance de aprender o que você tem aprendido. Falando nisso, qual é a responsabilidade do crente quando se trata de compartilhar suas convicções em uma situação como essa? Isso pode ficar muito estranho porque, para muitas pessoas, o Natal é a melhor época do ano. Todos estão ansiosos para rever a família e eles querem se confraternizar neste período do Natal. Mas se você começar a pregar que essa é uma celebração pagã, eles vão se ressentir disso. É realmente isso que vai acontecer.
É aqui que entra o ser sábio como uma serpente. Você não precisa fazer com que eles se sintam mal sobre algo que eles estão ansiosos. Faça esse momento um momento alegre, fazendo com que essa data seja repleta de muito amor no seio familiar. Mas você não precisa ser hipócrita. Quando solicitado, compartilhe suas convicções. Do contrário, deixe seu testemunho no anonimato e espere pacientemente até que o Espírito Santo dê abertura para que você possa falar do que você acredita. Vamos agora abrir lá em Lucas 15 e ler os versículos de 1 a 7. Este é o nosso guia sobre como lidar com essas interações. Tudo bem, diz. Aproximavam-se de Yahushua todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Yahushua esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há um velho provérbio que diz: Você pode pegar mais moscas com mel do que com vinagre. Você não precisa condenar ninguém, muito menos é sua função convencer os corações, pois esse é o trabalho do Espírito Santo. Seu trabalho é simplesmente demonstrar amor, bondade e compaixão, assim como Yahushua o fez. Essa foi a forma como Cristo atraiu os pecadores a ele, e é sempre apropriado em qualquer situação social. A cordialidade sempre é a melhor saída. Continue enviando suas perguntas e comentários. Basta clicar no ícone Rádio WLC no www.worldlastchance.com/português. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Shanda Miller ficou bastante emocionada quando soube que estava grávida. Os bebês são uma bênção e Shanda, como as demais mamães, sonhava com o dia em que ela poderia pegar seu bebê e segurá-lo no colo. No entanto, na 9ª semana, ela começou a ter sangramentos. Seu médico pediu que ela realizasse uma ultrassonografia, mas a enfermeira não conseguiu localizar o batimento cardíaco da criança. Não só isso, mas ela também não conseguiu encontrar um bebê. O médico foi chamado para uma segunda opinião, mas também não conseguiu ver no exame os batimentos cardíacos, muito menos um bebê. E mais alguns outros testes foram feitos. Uma semana após a primeira ultrassonografia, Shanda recebeu um e-mail que dizia, abre aspas, parece uma gravidez que começou a se desenvolver, mas que teve seu processo interrompido. Nós podemos aguardar até que esse processo volte a funcionar de uma forma independente, ou podemos usar medicamentos para que um aborto ocorra, ou quem sabe, podemos agendar o procedimento de dilatação e curetagem. Shanda estava com o coração partido. Ter que escolher entre deixar a natureza seguir seu curso, forçar um aborto espontâneo ou passar por um processo de dilatação e curetagem, que era uma escolha que nenhuma mulher gostaria de fazer em uma hora dessas. Em uma única semana, ela se viu na posição de ver o seu bebê não se tornar uma realidade em sua vida. Enquanto Shanda chorava e lamentava pela vida que não viria a se formar, ela decidiu que a única coisa que ela poderia fazer por seu bebê era deixá-lo nas mãos de Yah e permitir que ele fizesse sua vontade na vida daquela criança, e que se fosse sua vontade, que ela se desenvolvesse normalmente. No entanto, depois de mais 1 semana e meia, seu corpo ainda não havia abortado, e então ela e seu marido marcaram para fazer o procedimento de dilatação e curetagem. Já no hospital, o cirurgião veio conversar com o casal. Ele estava preocupado, porque nenhuma das ultrassonografias anteriores havia sido capaz de encontrar um bebê. Antes de seguir em frente, ele queria fazer outro ultrassom para descartar a possibilidade de câncer ou cistos ovarianos que pudessem simular uma gravidez. A possibilidade de câncer era assustadora, mas Shanda decidiu que se ela pudesse confiar os cuidados da vida de seu bebê a Yah, ela poderia também confiar os cuidados do seu corpo para que o pai fizesse o melhor em sua vida.
Minutos depois, quando o ultrassom final foi realizado, ela ficou aliviada ao ouvir o técnico do ultrassom dizer: "Bem, aqui está o bebê." Oh, que bom! Isso significava que não era um câncer. Depois, as palavras mais surpreendentes de todas. Ah, e parece que o bebê apresenta um bom batimento cardíaco e seus movimentos parecem estar normais. Incrível! Ela não somente tinha um bebê em seu interior, mas ele ainda estava vivo. Xanda se sentiu tomada pela comoção e a descrença, o que rapidamente deu lugar à alegria e admiração enquanto ela olhava para as imagens do bebê de 11 semanas que nadava confortavelmente dentro de seu útero. A notícia se espalhou rapidamente e logo outros funcionários do hospital, como enfermeiras, técnicos e até outros pacientes, vieram conferir as boas novas. Todos estavam maravilhados e emocionados pelo milagre alcançado pelo casal. Ao lembrar daquele momento extraordinário, Xanda relata, abre aspas, Iá é um Deus de milagres. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, fez o maná cair do céu e trouxe os mortos de volta à vida. A criança que uma vez estava perdida foi devolvida a mim. As palavras de Maria em Lucas 1 passavam e ainda passam pela minha mente. Minha alma engrandece a Iahua, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Vivemos em um mundo de pecado e coisas más acontecem até mesmo aos que confiam em Iá. Mas apesar de tudo, podemos confiar no amor do Pai Celestial. O versículo 11 do Salmo 29 diz: Iahua dá força ao seu povo, Iahua abençoa com paz ao seu povo. Iahua está no controle. Em todas as provações e adversidades, você pode confiar nele. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. O tópico de hoje me lembrou de uma história que li recentemente na internet. Aparentemente havia uma mulher chamada Barbara Koechlin, nos Estados Unidos, que estava doando uma casa histórica que ela havia herdado de sua avó. Ela estava doando essa casa de graça e sem nenhum custo? É isso mesmo. E qual era a sacada? Nós sempre imaginamos que há algo por trás dessas bagatelas, não é mesmo? Bem, era uma grande casa de 4 quartos, com belos soalhos de madeira. E tinha até um tipo de caldeira de aquecimento. Pelas fotos que vi, a arquitetura parecia uma casa da era vitoriana. E repito, qual era o truque? O problema é que, embora você pudesse ter aquela casa de graça, você teria que tirá-la do lugar. Se você aceitasse a casa, seria apenas a casa, e o terreno não viria junto. E você poderia ficar com ela se você quisesse. Mas, de acordo com o atual proprietário, iria custar cerca de uns R$250 mil para movê-la do lugar. E mais uns outros 500 mil para repará-la. Então, não tão atraente como alguém pensaria que fosse. Acho que não. Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque isso é bom demais para ser verdade. É isso mesmo. Então, por que isso o lembrou do tópico de hoje? Bem, seria mais pelo contraste. Como humanos, tendemos a suspeitar de coisas que parecem boas demais para ser verdade. Sua pergunta resumiu tudo. Eu digo que há uma mulher doando uma casa grátis e a sua primeira pergunta foi: qual era a sacada? Sim, e infelizmente essa atitude também se aplica às questões espirituais. Mas as boas novas do Evangelho é que a salvação é um dom gratuito por meio da fé nos méritos do sangue de Yahushua. São boas novas. E ainda subconscientemente começamos a nos perguntar: qual é o truque ou a sacada? Exatamente. Sabemos que seu sangue cobre nossos pecados e nos apresentamos diante de Yah como se nunca tivéssemos pecado. Mas, então, de alguma forma, ficamos confusos em nossa mente em pensar que esse dom havia sido concedido lá no passado. Mas, seguindo em frente, nossa capacidade de manter esse estado de graça e de sermos salvos nos mantém com essa esperança. Pensamos que está em nossas mãos vencer as dificuldades que cruzam o nosso caminho, como também nos esforçarmos incansável e diligentemente com o suor de nosso rosto, com o fim de obtermos a vitória. Ou pelo menos nossos esforços impulsionados pela força que vem de Iá. Mas não é esse o caminho. Mas claro que Iá não vai fazer nada que seja contra a nossa vontade. Afinal, ele é um amante da liberdade e sempre garantirá nossa liberdade de escolha. Mas, apesar de tudo, nada foge de seu controle. E mesmo a fé que precisamos para vencer é um dom.
Essa é a única maneira. Quando pensamos por um momento no que as Escrituras revelam sobre o final dos tempos, percebemos que já estamos vivendo esses dias. Literalmente estamos. Eu vejo assim também. Conforme predito em Apocalipse 8 e 9, estamos enfrentando fome e seca mundial, como também não temos água potável suficiente para todos. E quando isso acontece, muitos começam a lutar pelos poucos recursos que ainda restam. E claro que há doenças que sempre acompanham a fome e a seca. Sem mencionar a falência das grandes empresas e as dificuldades da vida diária à medida que a sociedade se desintegra. E isso tudo antes da invasão dos demônios. Demônios aparecendo literalmente como extraterrestres e enganando todo mundo. Você, caro ouvinte, poderá ler sobre isso em Apocalipse 8 e 9. E temos Satanás aparecendo em cena, fingindo ser o próprio Salvador. Mas o pior de tudo é a escuridão espiritual e a confusão que abalará a fé de muitos. Creio que isso já está ocorrendo. Como Yah está restaurando a verdade, o diabo está lutando como nunca antes contra ela, procurando fazer que todos se apeguem a vários erros que ele propaga. Não conseguiremos passar ilesos pelos últimos dias por meio de nossas próprias forças ou sabedoria que julgamos ter. Não teremos essa possibilidade nem mesmo se fizermos isso por meio de nossas próprias forças e por meio de nossa sabedoria combinada com a força e sabedoria de Yah. Isso tem que ocorrer somente por meio de Yah. Essa fórmula não é Yah mais o eu igual a vitória. É somente por meio de Yahweh. Nossa parte é simplesmente fazer a escolha de aceitar os dons concedidos a nós, e isso é tudo o que podemos fazer. Aceite os dons que Yahweh está disposto a te dar. Então, e somente então, começaremos a ver vitórias à medida que Yah trabalha em nós o querer e o fazer de acordo com sua boa vontade. A obediência é que advém por meio da fé, e não é a fé que advém por meio da obediência. Isso é um dom e não há pegadinhas. Abra cruz no Salmo 113 e leia os versículos 11 a 14. Esta passagem descreve o amor de Yah e os dons que ele nos concede de uma forma muito latente. Assim que você encontrar, leia para nós, por favor. Tudo bem, diz: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim Yahweh se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que nós não temos a mínima chance de vencermos, nos lembrando que somos pó. E o que é fantástico é que ele não espera que o façamos. Estamos tão ocupados nos preocupando com a possibilidade de que temos que encontrar a saída para tudo, que colocamos sobre nós mesmos o fardo de vencer por meio de nossas próprias forças. Isso é um fardo que Yah nunca colocou sobre nenhum de nós, e ele sabe que isso é impossível. Como pais, nós pedimos aos nossos filhos coisas que sejam impossíveis para que eles o façam? Não, claro que não. Nós os auxiliamos em tudo o que eles precisam. Exatamente. E é isso que Yah faz conosco, ou seja, ele nos ajuda e nos oferece seu auxílio e força. Ele nos dá o dom da fé para que possamos reivindicar todas as promessas de que precisamos. Ele nos concede os méritos não apenas da morte sem pecado de Yahushua, mas de sua vida sem culpa também. Tudo o que temos a fazer é confiar em sua palavra e aceitar os dons que ele nos concede por meio da fé. Amém. Ninguém no reino de Yah jamais afirmará ter tido qualquer parte em alcançar a salvação. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português.
Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.